Bem-vindos, galera do canal Automação Prática. Já vai se inscrevendo aí no canal, deixa o seu like se você gostar desse vídeo. Hoje 3 passos para você montar o programa de qualquer máquina. Começando aqui na área de trabalho, eu vou apresentar algumas coisas para vocês. Então, diretamente ao assunto. Primeiro ponto para montar o programa de qualquer equipamento é você conhecer esse equipamento. Obviamente parece óbvio, mas é o que acontece na prática. Nós precisamos entender quais são os dispositivos encontrados nesse equipamento que vão ser utilizados. A gente aqui está partindo do princípio que o projeto elétrico do equipamento já foi feito e nós precisamos somente montar o programa desse equipamento. Então nós vamos entender quais são os dispositivos que tem nesses equipamentos, de sensoriamento, de acionamentos, de sinalização, e vamos levantar todos esses dispositivos. E num segundo passo, definir o fabricante que vamos trabalhar para o nosso PLC, e no passo final transformar todos esses elementos físicos em softwares que futuramente vão dar o programa, vai gerar o programa que vai controlar esse equipamento, beleza? Então vamos entender aqui, esses softwares que temos nessa área de trabalho. A gente define previamente que vai trabalhar com Siemens por uma convenção. Nós vamos adotar aqui a marca Siemens daqui para frente desses vídeos. E os programas utilizados são o Simatic Manage, Simotion Scout, o WinCC Flexible. O Simatic Manage a gente utiliza para a configuração do PLC. O Simotion Scout, caso o equipamento tenha inversores de frequência para controlar motores, é utilizado para fazer a configuração, parametrização dos inversores de frequência. O WinCC Flexible, caso a máquina que a gente vai estar montando tenha IHM, é utilizado para a criação de interfaces de IHM, de telas nos equipamentos. Abrindo então aqui, Simatic Manage, vamos dar início à criação do nosso programa na prática. Definido que o fabricante que vamos trabalhar é Siemens, já sabemos de quais os dispositivos dos nossos equipamentos. A gente já fez o estudo, já levantou o desenho elétrico do equipamento, a gente verificou os sensores, os acionamentos que serão utilizados. Então vamos agora fazer a criação do nosso programa. Então, com o Simatic Manage aberto, a gente vai criar o nosso novo projeto clicando no canto superior esquerdo em New. Vamos dar um nome para o nosso projeto, pode ser um nome qualquer. Eu vou dar um nome aqui de Máquina 1. Com o projeto sendo iniciado, a gente precisa agora inserir todos os hardwares que foram definidos previamente para dentro do nosso software. Então nós já observamos os equipamentos que a máquina vão ter, os sensores, os acionadores, seletores, botões, limite fim de curso, LED de indicação. A gente já entendeu a quantidade desses dispositivos, então a gente vai agora, já definimos a marca do fabricante que vamos estar trabalhando. A gente definiu que é o Siemens. Agora a gente vai estar adicionando ao nosso projeto os hardwares todos do mundo real para o nosso programa, para então dar início à configuração do nosso software. A gente vai inserir uma estação 300, Simatic 300 Station. Significa que a gente vai utilizar algum PLC da família 300 da Siemens. Então a gente já definiu que esse PLC ele nos atende em nossa aplicação, e nós vamos estar agora inserindo um PLC. Após inserir a estação, a gente vai clicar em hardware e vamos dar início à nossa configuração de hardware, que significa dizer que vamos estar adicionando os nossos hardwares do mundo real para o nosso software. Tudo que é do mundo real que vamos estar utilizando é necessário que esteja aqui no nosso programa, para que a gente compile todas essas informações e no final de tudo faça o download aos nossos hardwares, inserindo nos nossos hardwares os nossos softwares que vão fazer as funções por nós estabelecidas na estação de engenharia aqui da Siemens, tá ok? Então
criamos a estação, agora vamos adicionar um PLC. O PLC que a gente pode trabalhar com rede Profibus e Profinet I/O. Profinet I/O, uma rede já mais nova, de uma velocidade maior de comunicação e transmissão de dados. A gente, para começar aqui o nosso equipamento, vamos estabelecer que vamos trabalhar com a rede Profinet I/O. Então, clicando aqui na Profinet I/O, nós temos os dispositivos possíveis para adicionar no nosso software. Vamos adicionar primeiramente o PLC do equipamento e posteriormente as cartas que vão fazer parte desse PLC para fazer a estrutura do nosso equipamento. Em I/O, a gente vai verificar as possibilidades de PLCs aqui, ó. A gente define algum PLC que a gente vai utilizar. A gente definiu que vai utilizar, por exemplo, uma IM151-8 PNDP CPU. Esse é o modelo do PLC que a gente definiu aqui para utilização. Poderia utilizar qualquer um desses, mas lembrando, como a gente vai definir o PLC que vai estar utilizando no equipamento, a gente vai olhar a necessidade de processamento desse programa, da criticidade do equipamento. Vamos olhar no site do fabricante algumas especificações técnicas do PLC e vamos definir que é esse que a gente está querendo utilizar. A gente define aqui aleatoriamente algum para a gente só montar o nosso programa e dar continuidade na montagem da configuração de hardware. Definiu que esse é o PLC, a gente arrasta ele para dentro aqui, ó, da nossa janela de configuração de hardware. Ele já vai automaticamente estar entrando aqui no nosso software. Pergunta aqui logo o endereço de rede que a gente quer estabelecer para ele. A gente já pode trabalhar com esse que vem aqui, ó, de fábrica. Clicando em New para configurar uma rede, caso a gente venha utilizar a rede de comunicação. Vamos definir já uma rede para o equipamento, caso a gente queira usar mais equipamentos na rede no futuro. A gente já tem uma rede criada aqui no nosso software. Configurando então essa rede, a gente já pode adicionar novos componentes neste PLC. A gente já tem o PLC então aqui adicionado com as suas portas de comunicação. É um PLC que tem aqui, ó, 3 portas de comunicação Profinet. E a gente agora já vai adicionar os módulos de I/O, que são os módulos que vão receber as entradas digitais, que vão dar saída aos acionamentos digitais, que vão estar recebendo leitura de valores analógicos e dando saídas para atuadores analógicos, caso venha ter no nosso equipamento. Eu vou utilizar um exemplo aqui básico de cada equipamento, de cada dispositivo utilizado, mais utilizados na indústria, para a gente poder ter a capacidade de aplicar isso em qualquer máquina que a gente venha estar fazendo. E esse é o intuito do vídeo, programar qualquer equipamento. Então, aqui nós temos módulos de Analog Input, Analog Output, Digital Input, Digital Output. Nós vamos estar utilizando então os módulos de entrada analógica. 2 entradas analógicas aqui, ó, temos todas as possibilidades de cartas possíveis. A gente vai estar utilizando aqui, ó, 2 entradas analógicas. A gente vai estar utilizando 2 saídas analógicas de corrente e de tensão. Tá vendo? O I aqui indica que era uma saída analógica de corrente e aqui saída analógica de tensão. Aqui a gente adicionou uma carta de entrada analógica de tensão, por exemplo. Aqui nesse PLC a gente vai utilizar também uma carta de entrada digital com 8 DI, 8 digital input de 24 volts as entradas. E vamos também estar utilizando digital output, 8 digital output de 24 volts também. Então a gente tem um hardware bastante completo aqui, com a possibilidade de utilização aqui de bastante componentes. O nosso PLC aqui já está bastante completo, e tem uma aplicação vasta na indústria, um PLC que tem essas funções todas, essas possibilidades todas de aplicação, né? Com leitura de entrada analógica, acionamento com saída analógica, leitura de entradas digitais e acionamento de saídas digitais. Então,
Feito isso, a gente já pode agora dar o nome a essas variáveis, né? Uma vez definido que a gente já vai utilizar, que a nossa máquina basta utilizar duas entradas analógicas, duas saídas analógicas, 8 entradas digitais, 8 saídas digitais. Exemplo de entradas digitais, nós temos seletores, sensores indutivos, chaves fim de curso. Saídas digitais, LED de indicação, acionamento de relés, acionamento de contatoras. Entradas analógicas, nós vamos fazer leituras de sinais de temperatura, PT100, termopar, transdutores de pressão. A gente vai ter em saídas analógicas controle de válvulas proporcionais, para a gente fazer controlamento proporcional de abertura, fechamento de válvulas, etc. A gente tem por obrigação aqui neste modelo de PLC que utilizar uma carta que eu deixei agora por último para explicar, chamada de PM, Power Module. É uma carta de alimentação, o nome já diz power, de força, para alimentar esses módulos aqui. Então a gente vai utilizar uma carta como a gente vê na lista de dispositivos deste PLC que a gente está utilizando, uma carta compatível a este módulo. Lembrando que todas as possibilidades aqui abaixo dessa árvore, desse modelo de PLC, até esse último Special Modules, a gente tem todos os módulos compatíveis com esse PLC. Então a gente não tem que se preocupar em qual a gente vai utilizar daqui, se vai ser compatível ou não, porque esses todos dispositivos listados abaixo desse PLC são compatíveis com o mesmo. Então com isso a gente define o nosso hardware compatível com o nosso PLC previamente estabelecido. Então o módulo PN que a gente vai utilizar aqui, de 24 a 48 volts, a gente vai estar adicionando aqui sempre antes das cartas, que elas serão alimentadas. E no físico, como é que vai vir essa estrutura? Primeiro PLC, depois um módulo terminal, depois um módulo de alimentação, Power Module, depois as cartas, não importa a ordem que você vá fazer no físico. Lembrando que a ordem que vem aqui no hardware, na configuração de hardware do nosso programa, ela deve acompanhar no físico. Então você pode colocar em qualquer ordem aqui no software, contando que você cumpra essa ordem também no mundo real, certo? Então, uma vez configurado todo esse hardware, a gente já pode fazer o salvamento e a compilação deste programa clicando na opção Save and Compile. A gente vai ter o nosso programa configurado, todo o nosso hardware configurado. Uma vez o hardware configurado, a gente pode clicando com o botão direito em cada módulo, editando os símbolos desse módulo, que a gente chama de simbólico, o nome de cada módulo desse. Então aqui nesta entrada analógica eu posso dizer que ele vai ser um leitor de temperatura, e aqui vai ser um leitor de pressão. Na minha saída analógica, eu posso dizer que eu vou controlar uma válvula de vazão, por exemplo, vai representar uma atuação proporcional para uma válvula de vazão, por exemplo. Um segundo aqui pode ser reserva, eu posso deixar em branco. Para entradas digitais, eu também posso, clicando com o botão direito, editando o simbólico dele, dar o nome a cada uma entrada digital dessa. Aqui pode ser um botão de liga, aqui pode ser um sensor fim de curso, aqui pode ser um botão de emergência, e por aí vai. Aqui pode ser reservas, aqui pode ser qualquer função de entrada digital que venha a ser necessário para utilizar na máquina,
Saídas digitais, mesma coisa, posso colocar para sirene de sinalização, LED de máquina ligada, por exemplo. Pode ser aqui, ó, reservas, pode ser acionamento de relés e contadores, acionamentos de freio, acionamentos de seja do que for que a máquina precise, certo? Então aqui a gente já deu nomes para algumas de nossas aplicações, de nossas funções desse equipamento, e a gente observa que foram gerados aqui embaixo neste campo endereços para os nossos componentes, desde as entradas analógicas, endereços de entrada, endereços de saída para as cartas de saída, como saídas analógicas e saídas digitais. Aqui endereços do 3.0 até o 3.7, aqui endereço do 4.0 ao 4.7, e aqui endereços de PIW e PQW, que a gente vai falar com detalhes nos vídeos para frente. Com o nosso hardware montado, a gente já consegue criar a nossa lógica de programação, a lógica que vai servir de controle e monitoramento do nosso equipamento. Trazendo isso para o mundo virtual, todos os nossos hardwares, nossos componentes físicos para o nosso mundo virtual, montando todo esse hardware, salvando e compilando essa estrutura, a gente já consegue agora, fechando aqui a nossa configuração de hardware, partir para o início da configuração do nosso software, da nossa lógica de programação propriamente dita, que vamos fazer em linguagem ladder, ou STL, FBD, e nos próximos vídeos a gente vai estar aprofundando nessas aplicações. E por favor, podem sugerir o que vocês querem estar observando nos próximos vídeos, mas a gente vai estar vendo aqui como criar a lógica do programa, como criar acionamentos, leitura de variáveis, comunicação com inversores de frequência, comunicações com IHM, comunicações com outros PLCs. Então é o que a gente vai ver mais para frente. Só para finalizar, estruturar esse conhecimento, a gente, com a Simetic 300 Station criada, a gente tem nesta sequência, nesta árvore aqui, ó, de projeto da máquina 1, né, toda essas estruturas que a gente foi adicionando no longo do projeto. Estação 300 criada, o PLC IM1518 PNDP adicionado, com o hardware já criado, com os dispositivos de I/O adicionados à sua estrutura do programa, juntamente com a sua carta de alimentação dessas outras cartas I/O. A gente agora vai para a parte do software nos próximos vídeos. Então, se você gostou, por favor, já deixe seu like, deixa aí o seu comentário com dúvidas, curta esse vídeo se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima com a sequência aí do nosso equipamento imaginário. Um abraço, até a próxima.